Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Curicica. Eu gostaria de compartilhar um dos salmos mais conhecidos, Um trechinho, o princípio deste salmo mais conhecido, escrito por Davi, que é o Salmo 23. Eu gostaria de trazer uma breve palavra para os irmãos neste salmo. No Salmo 23, versículo 1, Davi faz uma das afirmações mais centradas e abençoadas da Bíblia. Ele diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Você crê nisso? Irmãos amados, Davi, quando escreve este salmo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não estava olhando para lugares maravilhosos e bonitos. Embora isso também não nos deixe poder afirmar que Davi não conhecia lugares assim. Pelo contrário, é porque ele conhecia no seu vasto reino e também por suas jornadas em sua vida, lugares de pastos verdejantes, de águas límpidas, maravilhosas, lugares assim paradisíacos, que Davi vai trazer ao coração justamente um salmo. Ele é tocado por Deus para trazer ao coração um salmo que vinha com uma contrabalança, ou seja, pesava ao outro lado da balança de um momento difícil da vida dele. Davi já estava com uma experiência não tão grande, mas suficiente para ele poder lamentar-se muitas vezes de dificuldades terríveis, de situações complicadas que ele viveu na sua vida. Davi, ele foi um homem, segundo a Bíblia afirma, segundo o coração de Deus. Mas esse estado de estar segundo o coração de Deus também foi através de muito aprendizado e muita comunhão com Deus que Davi precisou viver, além das intempéries que nós conhecemos de sua vida, mas também os momentos em que Deus o escolheu para ser o pastorzinho de Israel, aquele que viria a ser o seu rei, o rei Davi. Davi escreve esse salmo porque ele não estava num bom momento. Ele começa a comparar, os lugares não só próximos de seu reino, mas que ele também conheceu, com os momentos difíceis que ele estava vivendo. Ele não cita os momentos difíceis, ele cita os lugares, ele cita as comparações que ele faz, compondo o Salmo 23, que são justamente contrários às realidades que ele estava vivendo. Davi já estava sofrendo inúmeras perseguições. Ele mesmo foi perseguido muitas vezes por Saul, que teve um pouquinho de problema de cabeça, e o perseguiu ferozmente. Davi já havia enfrentado um Golias. Davi já havia vivido realidades na vida dele atrozes, tremendamente atrozes. E ele estava cansado, ele estava desanimado, ele estava sentindo o seu coração assim, como quem clamava ao Senhor por uma saída, por momentos mais sóbrios, mais tranquilos para a sua vida. Mas quando ele olhava para a sua volta, ele só via problemas. Problemas dentro de casa, problemas que ele mesmo criou para o seu lar, outros que seus filhos criaram para ele. Eles haveriam de passar uma intempérie terrível por causa do pecado. O pecado, depois que entrou na família de Davi, destruiu tudo de bom que eles tinham. E Davi levou muito tempo e chegou a falecer sem ter consertado ainda uma boa parte do que precisava ser consertado. Aí veio seu filho, Salomão, para reinar no lugar dele. E também viveu a sua fase. Davi está comparando os pastos verdejantes com os momentos de intempérie, porque ele não tinha lugar para descansar. O alimento era de não difícil acesso, ele era rei, ele tinha acesso. Mas comer, você já passou momentos difíceis na sua vida, em que você se assenta à mesa com a família para comer, e a sua cabeça não consegue estar ali com eles? Eram momentos atrozes que Davi estava vivendo. Momentos que eu vivo. Momentos que você, meu querido irmão, você que está aí, minha irmã, você que ouve esta palavra pastoral neste momento, todos nós estamos sujeitos a momentos difíceis em nossas vidas. E é justamente no Salmo 23 que nós vamos perceber, já na primeira frase, uma afirmação extremamente importante e que faz, como fez para Davi,
uma enorme diferença na sua visão de vida. A primeira coisa que ele diz é: o Senhor é o meu pastor. Davi não era pastoreado por qualquer outra pessoa. Ele era pastoreado pelo próprio Deus. Era Deus que o esquadrinhava. Era Deus que fazia o seu servo florescer nas emoções mais alegres de sua vida, mas era Deus que o fazia sofrer também dos momentos mais difíceis. Quem se lembra do Salmo 51, em que Davi narra experiências extremamente difíceis pela qual ele passou? Ele chegou a dizer que foi para o vale da sombra da morte. Irmãos, no Salmo 23, Davi diz também isso. Ele passou pelo vale da sombra da morte, mas ele não temeu mal algum, porque o seu cajado, há versões que vem escrito seu bordão, é a mesma coisa, estava com ele. Mas a melhor afirmativa desse salmo está no versículo 1, que eu citei para os irmãos. O Senhor é o meu pastor. Quem tem o Senhor como seu pastor, por mais difícil que sejam as intempéries da vida, por mais difíceis que sejam as condições que estamos vivendo, Ele está conosco. Ele cuida de nós. Deus não é aquele que te tira de dentro da tempestade para te levar à bonança. Ele leva a bonança para você dentro da tempestade. Ele é o Senhor da tempestade. Às vezes Ele leva a bonança, às vezes Ele leva a tempestade. Deus é soberano e Ele faz todas as coisas segundo o firme propósito da sua vontade. E se há uma força motriz tão grande em Deus que nós possamos pensar nesse momento, é o amor que Ele tem pelos seus filhos. Os mesmos que, como Davi, podem dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa convicção nos leva a caminhar pelas intempéries da vida com segurança, irmãos. Leva-nos a cuidar de nossas famílias, leva-nos a ter a coragem, a disposição e a fé que é necessária para que nós possamos, em Deus, realizar todas as obras que Ele preparou para nós. Obras para a nossa família, obras para o nosso trabalho, obras para os nossos convívios com nossos vizinhos, nossos amigos, parentes, com este mundo. E principalmente a obra maior, a do Evangelho. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós temos a verdadeira certeza de que nada, absolutamente nada, nos faltará. Pense nisso, mais que pensar. Creia nisso, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o seu pastor. E tenha certeza, nada te faltará. Amém.